Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos e louvamos o nome do Senhor, de Deus. Eu não creio em coincidência, eu creio em providência de Deus quando se envolve com as questões espirituais. Este caso do Regis é uma providência do Senhor, né? Deus, ele tem a sua agenda de providência para os seus filhos. E sempre essa agenda se cumpre na vida dos seus filhos, porque é o desejo de Deus isso. E por falar em agenda, hoje nós vamos falar a respeito da agenda de Jesus Cristo. Nós vamos falar a respeito desse encontro que existe na Bíblia com a salvação, que está lá em Lucas capítulo 19, nós vamos abrir as Bíblias lá em Lucas capítulo 19, o verso 1 ao verso 10, nós leremos essa história e tiraremos algumas lições especiais para a nossa vida desta história. Só lembrando os irmãos que sábado, agora, começa a nossa semana de oração da igreja. O nosso orador é o orador pastor Paulo Silas. Quem entrou, viu o cartaz, o banner, os convites foram entregues no sábado aqui na igreja. Então, sábado, nossa semana de oração com o pastor Paulo Silas. O pastor Paulo Silas, ele foi pastor do distrito, não sei em que ano. Alguém pode me lembrar, por gentileza? Década de 90, né? 90, ele foi pastor aqui do distrito. Hoje ele é ministerial da Associação Paulista Sul. Ele estará conosco aqui realizando uma linda semana de oração. O tema da semana de oração é os mais belos encontros de Jesus Cristo. Começa no sábado pela manhã, domingo às 19 horas, de segunda a sexta às 20 horas, e encerra no sábado do dia 13 pela manhã, e nós encerraremos pela manhã no sábado dia 13 com uma linda Santa Ceia. Então se prepare para este evento, é um evento precioso que você, pela graça de Deus, já em seu lar, na sua casa, já ore por essa semana, para que Deus use o pregador, que seja um instrumento de Deus na pregação do Evangelho, que muitas pessoas sejam beneficiadas pelo Espírito Santo nesta semana. Então não perca esta semana, faça planos, esta é uma semana essencial para a vida do crente. Nós temos a Semana Santa da igreja, nós temos a Semana Jovem, e esta é a Semana da igreja, entendeu? A semana que compõe todos os departamentos, toda a liderança, todos os membros da igreja. E nós teremos também batismo, não é isso, Paulo Sérgio? Nós teremos o batismo, e nós faremos o batismo, nós estamos aí para definir se será na sexta-feira ou no sábado pela manhã ou à tarde. Ainda nós não definimos, mas vamos anunciar corretamente o horário e o dia do batismo. Então vamos a Lucas capítulo 19, tem a história de Zaqueu, do verso 1 ao verso 10. Então diz a palavra do Senhor assim, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Oremos. Grande Pai Celestial, a Tua palavra foi aberta, lida,
e agora será explanada, e nós rogamos a sabedoria do alto, que o Senhor nos ilumine neste momento especial, para que esta mensagem invada o nosso coração, transforme a nossa vida, porque a Tua palavra é a palavra fiel, verdadeira, a palavra eterna, a palavra que vem de Ti, ó Deus. E nós rogamos que o Senhor nos abençoe neste momento. Rogamos também o perdão dos nossos pecados, é o que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz muitas lições preciosas para a nossa vida. E a história inicia dizendo que Jesus ele encontra-se em Jericó. Jericó seria tido hoje como uma Suíça, ou então aqui no Brasil, onde nós temos aqui Águas Quentes, Caldas Novas, um lugar assim onde as pessoas vão para descansar, as pessoas podem fazer os seus tratamentos naquelas águas quentes, naturais. E Jericó era uma cidade turística, uma cidade que recebia todo ano pessoas de várias partes do mundo. E normalmente era considerada uma cidade rica, Jericó. Entretanto, Jesus Cristo, ele resolve passar em Jericó. Era a última passagem de Jesus Cristo em Jericó. Porque nesta semana que ele passa em Jericó, ele é crucificado. Então a última passagem de Cristo em Jericó, é o último encontro de Jesus Cristo em Jericó, e este encontro se deu com Zaqueu. E a história nos traz algumas questões importantes a respeito desse desejo do homem em busca da salvação e o desejo de Deus que o homem tenha salvação. Eu creio que Deus tem uma agenda da salvação. E para cada momento Deus chama uma pessoa, a cada instante Deus chama alguém, tira das trevas e traz para a maravilhosa luz. Ninguém vem de uma vez por todas, entrega a sua vida, mas a salvação é um processo gradativo na vida do crente, e ele vai se transformando dia após dia, até que ele tenha o momento do seu encontro com o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus. E também, as pessoas não vêm grande quantidade para a salvação, não é o mundo que se converte. Por isso que Deus tem uma agenda da salvação. Um dia Deus chamou Marco Antônio, e tem uma data, ali foi o dia que o Senhor falou com ele, tocou no coração, o Espírito entrou na sua vida e ele decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Um dia chamou o Regis, um dia me chamou, um dia chamou cada um de nós que aqui estamos ou está nos chamando agora. E esta é a salvação. Deus tem uma agenda importante de salvação. E nesta agenda de Deus estava o nome de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem indesejado na sociedade. Primeiro que ele era funcionário da Receita Federal de Roma. E qualquer homem que cobra impostos não é muito bem aceito pela sociedade, ainda que esteja ele fazendo o seu trabalho. Entretanto, Zaqueu não fazia apenas o seu trabalho. Diz a palavra que Zaqueu, ele era um homem corrupto. Ele era um homem que não era honesto. A ponto de dizer, olha, aquilo que eu defraudei a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele mesmo reconhece que ele era um homem corrupto. Zaqueu, ele agora está diante de uma situação muito importante na sua vida, que é este encontro que ele vai ter com Jesus Cristo. Ele ouve, ele fica sabendo que Jesus Cristo está na cidade. E ele resolve então ir ao encontro de Cristo. E ele começa a quebrar alguns obstáculos para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. E esses obstáculos, eles estão aqui no capítulo 19, que nós acabamos de ler. Ele quebra vários obstáculos até chegar à pessoa de Cristo. E o primeiro obstáculo que Zaqueu quebra para encontrar-se com a salvação é o obstáculo da sua profissão, que está lá no versículo 2. O verso 2 nos diz o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Ele era maioral dos publicanos, homem rico,
cobrador de impostos, não era aceito pela sociedade, mas ele não se importa com a sua profissão de ser aceito ou não, ele resolve buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele resolve entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ele busca de todas as formas um meio para ser aceito por esta sociedade, mas o que mais chama a atenção nesse texto bíblico é que Jesus também tinha uma agenda para Zaqueu. Diz a palavra de Deus aqui, se você prestou atenção quando leu o texto bíblico, que Cristo olha para o alto e vê Zaqueu pendurado em cima de uma árvore, esperando o Senhor Jesus Cristo passar. Queridos, nós vivemos em uma sociedade em que às vezes a nossa profissão atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em uma sociedade que às vezes é mais importante nós entregarmos a nossa vida à profissão, viver pela profissão em si, do que entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu conheço muitas pessoas que trocaram a profissão por Jesus. Decretaram na vida que a profissão é mais importante do que a salvação. A salvação pode vir depois, eles pensam. Mas eu não posso deixar a minha profissão. Eu não posso agir de maneira correta, ética, vivendo um cristianismo saudável na minha profissão. Eu me lembro certa vez, dando estudo para uma pessoa da área, um delegado de polícia, na região de Osasco, e eu me lembro que, quando eu falei que ele precisava se batizar e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: eu só posso me batizar no dia que eu me aposentar. Eu só posso me batizar no dia em que eu me aposentar. Eu perguntei para ele, mas por que só no dia em que você se aposentar? Ele falou: pastor, é o seguinte, aqui em Osasco existe aqui uma máfia dessas casas, dessas máquinas de jogos, caça-níquel, e a gente fecha os olhos para algumas coisas, e a gente recebe por isso. E eu não posso sair agora, já entrei nisso, eu não posso sair. E se eu sair agora, eu vou complicar a vida dos meus colegas aqui e complico a minha própria vida. Esse é um tipo de homem, um tipo de situação em que o homem escolhe a sua profissão em vez de servir o Senhor de todo o seu coração. Ou quando de repente a gente precisa agir pela profissão, tomar atitudes que é para o nosso lucro pessoal, para o nosso bem-estar profissional, e de alguma forma isso vai afetar a nossa vida religiosa. De alguma forma você vai estar negando a sua vida religiosa. E aqui a Bíblia nos mostra que Zaqueu, ele vence esse obstáculo da profissão, mesmo sendo um homem considerado pela sociedade, um homem corrupto, que não era aceito, que não poderia de forma alguma, principalmente naquela cultura, estar na presença de uma santidade, que era a pessoa de Cristo, porque não combinava nesta cultura. Agora precisava entregar a sua vida a Cristo, e ele vence a profissão, e ele avança e vai adiante para encontrar-se com Cristo, com Jesus Cristo. Esse é o primeiro obstáculo que Zaqueu venceu. O segundo obstáculo que Zaqueu venceu está ainda no versículo 2. O verso 2 nos diz o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e diz a palavra de Deus, e rico, diz a palavra de Deus. O rico não era muito aceito no discipulado de Jesus Cristo. A Bíblia nos conta a história de um jovem rico, que teve um encontro com Cristo, e nesse encontro que ele teve com Cristo, Jesus diz o seguinte: olha, vende tudo o que você tem, entregue aos pobres e siga-me. E diz a palavra que ele resolveu não vender tudo e não queria entregar aos pobres, ele queria permanecer rico, tranquilo, mas sem viver seguindo o Senhor Jesus Cristo, porque quem seguia o Senhor Jesus Cristo tinha a fama de ser pobre. Os discípulos tinham fama de ser pessoas sem cultura, não tinha cultura alguma. E diz Flávio Joséfos que este homem
esse jovem rico, ele só não entregou as coisas que ele tinha, vendeu e entregou aos pobres, porque ele não queria ter a fama de pobre, uma vez que ele era conhecido como rico na sociedade. Mas Zaqueu, ele foi diferente na palavra de Deus. Ele era um homem rico, e ele não se importou de forma alguma de estar na presença de Deus, mesmo sendo rico, que poderia ser considerado pobre. Porque a palavra de Deus nos ensina que mais importante é sermos ricos de espírito do que pobres de espírito. A riqueza que vale na vida do crente é a riqueza do espírito, da alma, do amor ao próximo, do respeito à família, do respeito a Deus, da consciência tranquila. Essa é a riqueza que vale na vida do crente. Esta riqueza, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Você coloca a sua cabeça no travesseiro, dorme sossegado, acorda sossegado, sabendo que você está tranquilo. Esse tipo de riqueza é uma riqueza que tem a ver com a nossa felicidade, com a nossa alegria. Esta riqueza que vale a pena na palavra de Deus, é isso que ensina as Santas Escrituras, é isso que ensina a palavra do Senhor. E é esse tipo de riqueza que o homem nesta terra precisa procurar. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão trabalhando como nunca trabalharam. Apesar de nós vivermos num país onde existe bolsa para tudo, ninguém quer mais trabalhar. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas trabalham como nunca antes. E trabalham e não conseguem a felicidade que esperam. Não conseguem alcançar os seus sonhos. Trabalham como loucos nessa sociedade. Se estressam. Dormem tarde, acordam de madrugada, vão para o trabalho, aguenta o chefe, suporta aquele momento difícil ali, mas está ali, chega o final do mês, recebe o seu salário, imaginando que vai ter alguma coisa importante para a sua vida, e quando menos espera, o seu salário já foi embora. Essa é a vida nesta sociedade. Trabalhamos muito, mas nós não temos felicidade nesta sociedade, porque o trabalho não traz felicidade. O recurso que vem por causa do trabalho não traz felicidade, traz apenas uma felicidade momentânea. A felicidade que a palavra de Deus oferece é a felicidade da alma, do espírito, que dinheiro algum nesta terra pode comprar. Dinheiro algum neste planeta pode lhe dar. É a felicidade que só Cristo, só Jesus Cristo é capaz de nos fornecer, só Jesus Cristo é capaz de nos dar. E Zaqueu tinha consciência disso, porque Zaqueu, ele, apesar de ser rico, ele era um homem triste. Apesar de ter muito dinheiro, era um homem sem felicidade. Era um homem depressivo. Primeiro, porque não era aceito pela sociedade. Qualquer pessoa que não é aceita em um meio social se torna depressiva. O que eu tenho de mal para não ser aceito? Segundo, porque ele era um homem corrupto e a sua consciência pesava. Ele tirava do povo muito mais do que os impostos estabelecidos por Roma. Mas Zaqueu, mesmo sendo rico, podendo ser considerado pobre por estar na presença de Cristo, ele não se importou com isso e ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus deixa claro que o problema, na realidade, não é ser rico, mas é ser amante do dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. Esse é o problema. Esse é aquele que é pobre de espírito, que não tem felicidade, não tem alegria. E provavelmente você conhece pessoas assim, eu conheço várias assim. Pessoas que têm tudo, mas não têm felicidade, não têm alegria, porque vivem numa questão de ser possuído pelos seus próprios bens, em vez de ele possuir os seus bens. E Zaqueu vence esse segundo obstáculo. O terceiro obstáculo que Zaqueu vence está no versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O terceiro obstáculo que Zaqueu vence é o obstáculo da condição física. Zaqueu, ele era pequeno.
Era um homem de baixa estatura. Provavelmente era um homem que sofreu muitos traumas. Se ele vivesse em nossos dias, ele passaria pelos bullying aí da vida, nas escolas. Quem aqui não sofreu bullying? Na minha época nem existia essa palavra. A gente sofria e descontava. Descontava. Hoje uma criança sofre, tem que passar já pelo psicólogo. Veja que coisa. Esses dias meu filho chegou em casa, falou assim, um moleque brincou comigo. E eu falei, o que você fez, filho? Eu fiquei chateado. E ele estava meio triste, eu falei, sabe o que você tem que fazer? Quando acontece um negócio desse, você tem que descontar também. Porque daí você se livra disso. Então deu risada de você, dá risada dele. Aí minha esposa já ficou brava. O que é isso? Você está ensinando para o moleque? Mas era assim na minha época e eu estou bem hoje, graças a Deus. Nunca precisei passar por um psicólogo na minha vida. E hoje as crianças estão vivendo numa sociedade que tem problema para tudo. E a gente tem que se preocupar com isso, eu principalmente que tenho filhos. Entretanto, Zaqueu ele vence essa condição física porque Zaqueu era um homem traumatizado, era um homem com vários traumas, com várias inquietudes no seu coração. Acho que quando criança, a molecada tirava uma dele, dizia, olha, você é baixinho, chaveirinho, tal. Mas ele não se importou com a sua condição física e mesmo assim ele foi ao encontro de Cristo. Eu conheço pessoas que hoje não entregam a sua vida a Jesus Cristo por causa da sua condição física. Pessoas que dizem o seguinte, eu tenho que sarar de alguma doença para entregar a vida a Cristo, porque desta forma não dá certo. Conheço pessoas que vivem numa condição de traumas e por viver numa condição de traumas, têm receio e medo de entregar a sua vida ao Senhor, a Jesus Cristo. Mesmo vivendo em traumas, diz o seguinte, isso não é para mim, traumas da religião. Você sabe que todo brasileiro ele tem trauma da religião. A não ser quem teve uma cultura europeia, do Oriente Médio, asiática, mas o brasileiro em si, ele tem trauma da religião. E ele tem trauma da religião porque a nossa cultura é uma cultura fatalista. Filho, se você não obedecer o papai, Deus vai te castigar. Quem não já ouviu isso? Você chega em casa machucado, foi Deus que fez. Eu falei para você não ir, agora você está sofrendo as consequências. Isso é uma cultura fatalista, uma cultura do catolicismo, que existe desde o descobrimento do Brasil, que veio com os homens de Portugal para cá. E essa cultura tem vivenciado na vida de muitas pessoas até nos dias de hoje. E nós somos fatalistas. A pessoa morre, Deus quis que morresse. A pessoa sofre um acidente, Deus quis o acidente. A pessoa perde o emprego, Deus quis que perdesse o emprego. Isso é cultura fatalista. E isto cria em nós traumas da religião. Muitas pessoas dizem que religião para quê? Religião só tem visão de não pode nada, castigo isso. Para que religião? Que sentido tem religião na minha vida? Zaqueu, ele vence um obstáculo dessa barreira física, e não só a barreira física, mas também a sua barreira emocional, pela sua condição física. Pela sua condição física. Ele não se importa com isso, e ele entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Se ele tivesse a altura dos jogadores da NBA, ele não precisaria subir em uma árvore. E ele subiu em uma árvore porque ele era baixo. Uma pessoa de pequena estatura. Deveria ser de pequena estatura mesmo. Zaqueu vence este terceiro obstáculo. Zaqueu também vence um quarto obstáculo, que está lá no versículo 4, veja lá. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro,
a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha o que Zaqueu fez. Zaqueu, ele vence agora o orgulho. Ele foi adiante. Ele correu em direção a Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo iria passar por aquele caminho. E ele então, ele vai adiante, ele vai se encontrar com Cristo, ele corre. Eu fico imaginando as pessoas vendo Zaqueu correndo, o homem, o cobrador de impostos, o corrupto correndo em direção a Cristo. Eu fico imaginando as pessoas observando Zaqueu subir em uma árvore e dizendo: o que esse corrupto está fazendo aí? Zaqueu vence o orgulho, e não é por menos que Jesus Cristo, ele disse o seguinte: se você quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E todos nós temos uma pintada de orgulho na vida. Todos nós temos uma mancha do orgulho no nosso coração. Todos os dias precisamos exterminar esse orgulho da nossa vida. Todos os dias precisamos vencer o orgulho, matar um leão por dia, porque o reino dos céus é o reino do humilde de coração. O reino dos céus é o reino do espírito humilde. Não é o reino do espírito orgulhoso. Zaqueu vence esse orgulho. O homem que tinha autoridade de Roma agora se coloca numa posição menor que os próprios que viviam naquela cidade, menor que a população. O orgulho, ele destrói. O orgulho destrói relacionamentos. O orgulho destrói o relacionamento com Deus. O orgulho, ele faz com que você não consiga ver o que Deus deseja para a sua vida. Ele te cega. Deus está mostrando o caminho para o homem nesta terra, mas o homem orgulhoso, ele diz o seguinte: não, isso não é melhor para a minha vida, eu sei o que eu faço para a minha vida. O orgulhoso ouve um sermão, ouve uma música, participa de um culto, e ele entra e sai sem aquilo ter feito nada na sua vida. O orgulhoso, ele perde a noção do espiritual. Deus é espiritual, por isso que Deus deseja que os seus filhos lutem contra o orgulho. Zaqueu, ele venceu o orgulho. Ele venceu o orgulho, ele foi em direção ao mestre, mesmo tendo consciência que ele poderia ter sido criticado, mas ele venceu o orgulho, ele foi em direção ao mestre. O orgulhoso não consegue ver as maravilhas de Deus, está tudo dando certo no que diz respeito à vontade de Deus para a vida dele. E ele diz o seguinte: Deus não me ama mais. Porque o orgulhoso, ele reconhece os seus sonhos e deixa de reconhecer a vontade de Deus. O orgulhoso coloca os seus projetos à frente dos projetos de Deus. O orgulhoso não consegue reconhecer a dinastia de Deus na vida. O orgulhoso, ele tem Deus por momentos. Deus passa na vida dele por momentos. Parece que Deus tem hora marcada na vida do orgulhoso. O orgulhoso só consegue ter Deus na vida por causa dessas horas marcadas quando ele percebe que o seu orgulho não foi o suficiente para vencer e para vencer os seus anseios e para lhe dar felicidade. Então daí ele busca em Deus. Zaqueu vence o orgulho e vai em direção ao Senhor. Queridos, Zaqueu também venceu uma outra questão aqui. Ainda no verso 3, veja o que diz lá o verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa do quê? Da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu também venceu a multidão, o obstáculo da multidão. Tem muito crente seguindo a multidão, tem muito crente seguindo o comum.
Tem muito crente fazendo como a sociedade, vivendo da mesma forma, a mesmice desta sociedade pecaminosa. O crente, ele tem que vencer a multidão. O crente, ele tem que ultrapassar a multidão, ele tem que estar à frente da multidão, ou contrário à multidão. Esta é a vida do crente nesta terra. Se você vive uma vida comum, como todos, nesta sociedade, você vai ser sempre considerada uma pessoa comum. Agora, se você anda na contramão da multidão, se você está à frente da multidão, você será considerado o incomum. Deus não deseja pessoas comuns em seu reino. O reino de Deus é o reino contrário ao mundo. Quando o mundo vive no comum, segue a multidão, o reino de Deus, ele segue a Deus. Ele vive contrário à multidão. No reino de Deus nós somos incomuns. No reino de Deus, eu sou um guardador do sábado e preciso respeitar o santo dia do Senhor, o sábado do meu Deus. Sou incomum. No reino de Deus eu preciso amar todas as pessoas. Eu preciso amar a minha família. Eu preciso amar a minha mãe, eu preciso amar o meu pai, eu preciso amar os meus filhos, eu preciso amar os meus amigos, eu preciso amar os meus inimigos. No reino de Deus, eu sou uma pessoa incomum. No reino de Deus, eu sou uma pessoa que faço bem. Eu faço bem aos meus amigos, aos meus inimigos também. Eu sou uma pessoa incomum. No reino de Deus, eu vivo para Jesus Cristo, eu não vivo para o mundo, eu sou uma pessoa incomum. Zaqueu venceu a multidão. Ele foi além da multidão. E assim deve ser a vida do crente nesta terra. Você quer ser efetivo na sua vida espiritual? Seja uma pessoa incomum, seja uma pessoa que viva contrária à multidão nesta terra, que viva contrário ao mundo pecaminoso desse planeta. As pessoas têm que olhar para você e falar: esse camarada é diferente, esse camarada é de outro mundo. Aí você responde: sou do mundo celestial, do mundo do Senhor. É assim que o mundo tem que te ver. O mundo não pode te ver igual a todos, porque você é um filho do Senhor. Zaqueu também venceu as pessoas murmuradoras, os murmuradores. Veja o que está lá no verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com homem pecador. Tem muita gente que deixa a fé por causa das críticas. Tem muita gente que deixa a sua vida religiosa, a sua igreja, porque alguém falou mal, porque ciclano apontou o dedo, porque Beltrano o tratou mal, olhou de cara feia. Olha, não deixe a sua fé por pessoas que estão ali para te criticar. Zaqueu venceu os críticos. Zaqueu não estava nem aí para os críticos. E não é só na questão da fé. Conheço pessoas que desfalecem na sua vida profissional por causa dos críticos. Desfalecem na sua vida amorosa por causa dos críticos. Desfalece no seu ser como um todo, holisticamente, por causa dos críticos. Então a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos vencer os críticos. Não se mate por causa de um crítico. Por alguém que está murmurando, dizendo coisas a teu respeito, falando mal de você, falando mal da sua família, falando mal da sua fé, falando mal da sua religião, da maneira como você se comporta. Não se mate por causa disso, não entre em depressão por causa disso, porque nós somos pessoas diferentes mesmo.
E a palavra de Deus nos ensina que estes que são críticos são impiedosos. Esses são chamados na Bíblia de hipócritas. Esses são chamados na Bíblia de fariseus. Homens de pequena fé. São chamados na Bíblia de sepulcros caiados. Bonito por fora e podre por dentro. E a palavra de Deus nos ensina que há necessidade de nós não darmos valor aos críticos. Zaqueu não deu valor aos críticos. Queridos, mas também nós encontramos nesse texto a determinação de Jesus em salvar Zaqueu, e não só Zaqueu, em procurar Jesus Cristo. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Veja o que está no verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Onde ele aprendeu o nome de Zaqueu? Você já parou para pensar nisso? Como ele sabia que Zaqueu precisava dele? Esta é a agenda de Deus. E na agenda de Deus, Deus sempre busca o seu filho nesta terra antes do homem buscar a Deus. Na agenda de Deus, é Deus agindo primeiro na vida do homem. E a Bíblia nos diz que, deixa claro, que Jesus olhou para cima, sabia que Zaqueu estava lá no alto, e falou: Zaqueu, desça. Jesus não passou despercebido. Poderia ter olhado para cima, como fez, e não ter dito nada. Mas a Bíblia nos diz que Zaqueu ouviu de Jesus a frase: Zaqueu, desça, chegou a tua hora. Agora é a tua hora. Na agenda de Deus, hoje, dia 3, um exemplo, dia 3 de abril do ano 3:31, aqui estou para te salvar. Neste exato momento, nesta hora em Jericó. Esta é a minha agenda, Zaqueu, então desça, porque eu vim a Jericó só por causa de ti. E quando você estuda a última semana de Cristo, porque esta é a última semana de Jesus Cristo estava indo para a cruz, ele passou por Jericó em direção à cruz, e quando você estuda a última semana de Cristo, em Jericó, o único encontro que ele teve foi com Zaqueu, e com mais ninguém. Com mais ninguém. Porque ele foi a Jericó para salvar Zaqueu. Da mesma maneira, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, ele foi para salvar a mulher samaritana. A agenda de Deus, Deus tem uma agenda a você, sabia? Tem uma agenda para você. Deus tem um plano para a sua vida. E na hora que precisa acontecer o plano de Deus, meu amigo, não tem quem segura. Você pode dizer ao Senhor: não, mas vai acontecer porque é plano do Senhor. O inimigo pode tentar destruir o plano de Deus, mas não consegue, porque o plano de Deus é como um tanque de guerra que vai atravessando todos os obstáculos. E ele chega no seu destino onde Deus deseja. Zaqueu, Jesus também mostra para Zaqueu que sua salvação era uma questão urgente. Ainda no versículo 5 ele diz o seguinte: desça depressa, desça depressa. Ele foi muito específico a Zaqueu: desça depressa. Nada de lentidão agora, Zaqueu. É com rapidez, porque Jesus estava ensinando a Zaqueu: salvação é algo urgente na vida do crente. Quando se trata em decidir por Jesus Cristo, não pode ser lento. Quando se trata em estar em Jesus Cristo, você não pode postergar. Quando se trata em estar na pessoa do Mestre, você precisa ser rápido, decidido, estar presente na pessoa de Cristo. Jesus disse a Zaqueu: desça depressa. Não seja lento. É hoje, é nesta hora,
é agora. Não dá mais para adiar, a salvação chegou em sua casa. Um dia o Senhor também ouvirá do Deus Pai: filho, chegou a hora. Não dá mais para adiar. Desça, desça e vai buscar os meus filhos. Na urgência de Deus, acontece do modo como Deus planejou. E não tem por onde escapar. Pense nisso. Pense nisso. Uma outra lição de Jesus que nós tiramos aqui é que Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas ele deseja também ter comunhão com Zaqueu. No versículo 5, ele disse: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, olha lá, pois me convém ficar hoje em tua casa. Vocês sabiam que na Bíblia, a única vez que aparece Jesus se convidando é nesse texto? E nenhum outro texto na Bíblia Jesus se convida. Ele sempre recebe o convite. Mas nesse texto, Jesus se convida. Me lembra um amigo, dia do meu casamento, eu marquei meu casamento, e eu ia entregar o convite para ele, mas eu não tinha entregue ainda. E ele me procurou e disse o seguinte: Chaguri, eu já comprei o teu presente, eu já comprei o teu presente, e estarei lá no teu casamento. Estarei lá no teu casamento. Eu não tinha nem entregue o convite ainda. E eu falei: puxa, olha, porque eu já tinha entregue a algumas pessoas, mas não a ele, mas iria entregar. Eu falei: fica tranquilo que eu vou entregar o convite a você. Aí eu brinco com ele até hoje: você se convidou para o meu casamento. Ele dá risada. E Jesus se convidou para estar na casa de Zaqueu. Sabe por que Jesus se convidou? Porque Jesus deseja ter comunhão com Zaqueu. Desejava ter comunhão com Zaqueu. Jesus também, ele se convida diariamente para estar conosco, para estar em nossa casa, para estar em nosso coração. Jesus se convida para estar presente nas nossas decisões, se convida para estar presente na nossa família, no relacionamento amoroso, na educação para com os filhos. Jesus está sempre se convidando para estar presente em alguma área da sua vida. E por que ele se convida? Para ter comunhão contigo. Jesus estava ensinando a Zaqueu que ele não queria apenas ver Zaqueu, estar ali ao lado de Zaqueu, mas ele queria estar na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu quero estar no teu lar, na tua casa. Você consegue imaginar essa cena? Jesus se convidando para estar na casa de um corrupto. Se Jesus fosse um adventista do sétimo dia, acho que seria levado para a comissão. Já pensou? Ah, você viu com quem ele está andando? Não pode. O que é isso? Que mau exemplo. Jesus se convidou porque Cristo deseja ter comunhão. Queridos, Jesus também oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Veja o que está no verso 9 e o verso 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus estava dizendo? Primeiro, dizendo: você é filho de Abraão. Ele era um estranho, um estrangeiro, Zaqueu. Ele era um estrangeiro, publicano. E ele falou: não, mas ele também é filho de Abraão. Não é só Israel que é filho de Abraão, ele também é filho de Abraão. Jesus estava ensinando que salvação não é por meio da religião. Não é a religião que nos salva. Não é por ser pertencente à nação de Israel que ele estaria salvo, mas ele estava salvo porque ele estava na presença de Deus. Salvação, Jesus também estava ensinando que salvação não é obtida mediante a uma vida correta. Salvação não é obtida mediante a vida correta.
Zaqueu, ele era incorreto. O pior das espécies. Seria um José Dirceu da vida. Estaria preso. Um homem completamente corrupto, um mensaleiro. Zaqueu era um mensaleiro. Um mensaleiro. E aí, Deus oferece a salvação para ele, porque Deus estava ensinando a Zaqueu, salvação não é por meio de uma vida correta. Está cheio de crente tentando viver uma vida correta, perfeita nesta terra e não está conseguindo. E não consegue. Porque nós somos pecadores, mas já estamos salvos em Cristo Jesus. Jesus também estava ensinando a Zaqueu que salvação não é obtida pelas obras. Zaqueu fala o seguinte: eu vou entregar tudo aos pobres, eu vou vender e restituir 4 vezes mais. Jesus olhou, viu, não disse absolutamente nada, mas Jesus afirmou: olha, salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação vem através de mim apenas. São lições preciosas do poder de Deus. E eu quero encerrar este culto dizendo a você algumas evidências que você pode ter na sua vida, que você pode ter em seu ser, de que você tem um encontro, ou teve um encontro, ou está encontrando-se com o Senhor Jesus Cristo. Existem algumas evidências nesse texto. A primeira evidência que você se encontra com Jesus Cristo está no verso 6. Veja o que está no verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A primeira evidência. A primeira evidência é prontidão para obedecer o chamado de Cristo, o chamado de Jesus. Jesus disse: desça, e ele desceu. Não postergou, não discutiu, ele desceu. Essa é uma evidência na vida do crente hoje, se nós estamos ou não nos encontrando com Cristo. É a prontidão que nós temos ou precisamos ter quando o Senhor nos chama. A nossa obediência para com o Senhor, para com Jesus Cristo. Obedecer o Senhor, o que Ele quer para a nossa vida. Estarmos prontos para isso. A segunda evidência que você tem se encontrado com Cristo está no versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com o quê? Com alegria. O crente que encontra-se com Jesus Cristo, é com alegria que ele recebe o Senhor Jesus Cristo. Crente que encontra com Jesus Cristo e fica entristecido, não recebeu Jesus. Crente que encontra-se com Jesus Cristo, mas vive para baixo, ainda não recebeu Jesus Cristo. Crente, ele recebe Jesus com alegria. Quando Jesus está na vida do crente, existe alegria. Lembre-se disso. Alegria. E precisa ter alegria. Este é um sinal que Jesus está contigo. A alegria é um sinal que Jesus está contigo. Terceiro, uma outra questão está lá no versículo 8. Veja o que está no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O crente que encontra-se com Jesus Cristo, ele tem um coração aberto para amar as pessoas e socorrer os necessitados. Lembre-se disto. Se eu não consigo amar as pessoas, é porque ainda não me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso amar. Ainda que seja duro, seja doloroso. Mas onde já se viu amor sem dor? Amor é dolorido mesmo. É com dor. Amor é com sentimento de dor. Assim foi o amor de Cristo por nós, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi com sentimento de dor. Foi com dor. Amor é com dor. E nós precisamos ter um coração aberto para amar as pessoas e ajudar os necessitados. Se nós temos recursos para ajudar os pobres e não ajudamos,
nós não nos encontramos com Cristo ainda. Se nós temos o recurso para dar o pão de cada dia a quem precisa do pão, ainda não nos encontramos com Cristo. Porque quem se encontra com Cristo, ele não se torna possuído pelos seus bens. Não são os seus bens que direcionam a sua vida, mas ele direciona os seus bens em prol da felicidade dos outros. E assim Zaqueu fez. Uma outra questão, uma outra evidência do encontro com Jesus Cristo está no versículo 8 também, que diz o seguinte: se em alguma coisa, a segunda parte, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Outra evidência é a prontidão que você precisa ter para corrigir as suas faltas do passado. Se você não tem interesse em corrigir as suas faltas, está em Cristo, mas permanece praticando as mesmas faltas, então ainda você não se encontrou com Cristo. Porque todo crente que se encontra com Cristo, todo homem, toda mulher que tem um encontro com Cristo, este ou esta tem prontidão para corrigir as suas faltas, as suas falhas. Eu não estou dizendo que tem que viver uma vida perfeita, porque ninguém vive nesta terra, mas tem que ter prontidão, desejo de corrigir os seus erros, corrigir as suas falhas. Queridos, eu quero encerrar esta mensagem conclamando a nossa igreja a ser como Zaqueu, a ser como ele, prontos a vencer os obstáculos da vida, pronto a vencer os traumas,